pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E como eu sei que vocês gostam do estilo de vídeo Top 5, aqui vai o meu Top 5 melhores jogos de Transformers. É importante lembrar que essa lista reflete apenas a minha opinião pessoal, misturado com um certo nível de análise técnica. Ou seja, só porque um jogo está posicionado em uma determinada colocação, não significa que ele seja necessariamente o meu favorito ou que eu simplesmente não goste dele, mas sim que pela minha experiência, história e gameplay, eu acredito sim que ele mereça estar nessa posição. Então, mais uma vez, essa não é uma lista dos meus jogos favoritos, mas sim uma seleção de títulos que me proporcionaram ótimos momentos e que de fato são excelentes jogos. E vale aqui também destacar que eu estou considerando os grandes jogos de Transformers, nada de jogos para mobile ou produções de menor orçamento. Mas, antes de irmos para a lista, eu já gostaria de contar com seu like e também com a sua inscrição aqui no canal. Além disso, não se esqueça de ativar o sininho para poder receber as notificações. É extremamente importante que você se mantenha informado de quando nós teremos vídeos aqui no canal. Agora, indo para o assunto do vídeo, em quinto lugar nós temos o famoso e nostálgico Transformers The Game. Esse jogo foi lançado em 2007 junto ao primeiro filme de Transformers em live action, marcando basicamente uma geração inteira. Na verdade, quando eu lembro da minha infância, é impossível não lembrar desse jogo todas as vezes que eu ligava o meu PlayStation 2. Transformers The Game conquistou os jogadores por permitir algo que até então parecia um sonho: controlar um Transformer em um mapa aberto, explorando cidades, transformando-se livremente e causando caos pelo caminho. Os prédios eram destrutíveis, os carros podiam ser arremessados, e sair pelas ruas jogando com Bumblebee era simplesmente viciante. Outro ponto muito elogiado era a variedade de personagens jogáveis. A campanha dos Autobots trazia nomes icônicos como Optimus Prime, Bumblebee, Ironhide e Jazz, enquanto a dos Decepticons colocava você no controle de gigantes como Megatron e Starscream. E o mais interessante é que o jogo apresentava duas campanhas distintas, cada uma com a sua própria narrativa, a dos Autobots seguindo os eventos do filme e a dos Decepticons funcionando como uma realidade alternativa, onde o resultado da guerra podia ser completamente diferente. Esse era um dos grandes atrativos dos jogos, a curiosidade de ver o que aconteceria se os Decepticons vencessem. Transformers The Game está nessa lista por tudo que representou. Ele foi a porta de entrada para muitos fãs da franquia, inclusive eu, e até hoje desperta uma nostalgia imensa. No entanto, fica em quinto lugar porque, apesar do seu charme, o seu mundo aberto era no mínimo limitado, com poucas atividades além das missões principais. Além disso, a gameplay hoje em dia soa como um pouco travada, o que pode frustrar quem deseja revisitar o jogo. Em quarto lugar, nós temos Transformers Revenge of the Fallen The Game. Esse aqui é simplesmente fantástico. Ele pega tudo o que Transformers The Game fez de bom, corrige praticamente todos os defeitos e eleva a experiência ainda a outro patamar. A jogabilidade ficou muito mais fluida, os controles respondem melhor e o combate corpo a corpo ganhou um dinamismo que o jogo anterior não tinha. Tudo parece mais rápido, mais intenso e principalmente mais divertido. A variedade de personagens também foi ampliada, oferecendo ainda mais opções tanto na campanha dos Autobots quanto na campanha dos Decepticons. Cada personagem tem habilidades únicas, o que proporciona uma experiência diferente a cada missão. Apesar de o mapa não ser mais aberto como no jogo anterior, as fases são bem construídas, passando por diferentes locais inspirados nos cenários do filme. Um dos maiores marcos de Revenge of the Fallen foi a introdução do modo multiplayer online, algo que os fãs esperavam desde o primeiro jogo, e sinceramente foi um sucesso. O multiplayer tinha vários modos de jogo, como mata-mata em equipe e captura bandeira, e permitia escolher diversos personagens com estilos completamente diferentes. Outro destaque foram as skins desbloqueáveis e a DLC, que adicionava ainda mais personagens, incluindo alguns que não apareceram no jogo base. Infelizmente, essa DLC nunca chegou oficialmente ao Brasil, o que é uma pena, porque ela deixava o jogo ainda mais completo. Mesmo assim, Transformers Revenge of the Fallen The Game foi um salto gigantesco para a franquia. Ele conseguiu unir a boa jogabilidade com conteúdo extenso e um multiplayer memorável, se tornando até hoje um dos títulos mais queridos pelos fãs. Um verdadeiro exemplo de como uma sequência pode evoluir e melhorar tudo que veio antes. Em terceiro lugar, nós temos Transformers Devastation, um dos melhores jogos da franquia e, para muitos fãs, o melhor de todos. Transformers Devastation, lançado em 2015, é uma verdadeira carta de amor para Transformers Geração 1. Desenvolvido pela Platinum Games, estúdio responsável por títulos como Bayonetta e Metal Gear Rising, o jogo trouxe pela primeira vez à franquia o estilo hack and slash, com combates rápidos, combos em
insanos e uma fluidez que poucos jogos conseguem alcançar. O visual cel shaded é outro ponto que chama a atenção. Ele recria com perfeição o estilo dos desenhos clássicos dos anos 80, fazendo o jogador se sentir dentro de um episódio da animação original. Cada golpe, explosão e transformação é extremamente estilizado, e a sensação de ver o Optimus Prime, Bumblebee e Grimlock lutando com esse visual é simplesmente fantástica. A trilha sonora é puro rock acelerado, o que combina perfeitamente com o ritmo frenético das batalhas e reforça ainda mais o espírito da geração 1. Apesar de não contar com uma campanha dos Decepticons, o que eu confesso que senti falta, o jogo compensa isso com uma história sólida e com o carisma dos Autobots jogáveis, cada um com habilidades únicas que deixam o combate variado e divertido. Transformers Devastation infelizmente não possui um modo multiplayer, o que pode decepcionar alguns jogadores, mas o foco total na história da campanha faz com que a experiência seja totalmente polida e divertida. A jogabilidade é tão fluida que até hoje muitos fãs consideram que esse jogo tem o melhor estilo de combate da franquia inteira. Em segundo lugar, nós temos Transformers War for Cybertron. Esse jogo é, sem exagero algum, uma verdadeira obra-prima. Para muitos fãs, o melhor jogo de Transformers já feito, e com razão. Transformers War for Cybertron, lançado no ano de 2010, foi um verdadeiro divisor de águas para a franquia, trazendo pela primeira vez após Transformers The Game uma história totalmente original e independente dos filmes, focando nas origens da grande guerra entre os Autobots e os Decepticons. A narrativa é simplesmente fantástica, provavelmente a melhor entre todos os jogos da franquia até hoje. Ela mostra uma Cybertron em colapso, completamente devastada pela guerra, e o tom sombrio e sério da história faz o jogador sentir o peso desse conflito. Ver o avanço de Megatron e a resistência desesperada dos Autobots liderado por Optimus é realmente impressionante. Outro ponto de destaque é como o jogo possui apenas uma única campanha, alternando entre Autobots e Decepticons, permitindo que o jogador experimente os dois lados da guerra e entenda as motivações de cada facção em uma história única. É uma experiência completa e cinematográfica, que até serviu de base para outras mídias da franquia, como a série Transformers Prime e os quadrinhos posteriores. A jogabilidade, apesar de simples, é extremamente funcional e divertida. O foco é no tiroteio em terceira pessoa, mas com a fluidez característica dos Transformers, podendo se transformar a qualquer momento durante o combate, o que deixa a ação muito mais dinâmica. Além disso, o jogo ainda conta com um modo cooperativo na campanha, que é uma das partes mais divertidas da experiência, e um modo multiplayer competitivo que, na época, foi muito elogiado. Os gráficos e os designs dos personagens também merecem destaque. Tudo em War for Cybertron tem um visual metálico e pesado, transmitindo perfeitamente a sensação de estar em um planeta alienígena tecnológico em ruínas. A trilha sonora épica e o clima de destruição constante só reforçam ainda mais a imersão. No final das contas, Transformers War for Cybertron não é só um ótimo jogo da franquia, é um excelente jogo de ação no geral. Ele capturou a essência dos Transformers de forma madura e cinematográfica, e pavimentou o caminho para o que viria depois com Transformers Fall of Cybertron. E em primeiríssimo lugar, não surpreendendo absolutamente ninguém, nós temos Transformers Fall of Cybertron. Lançado em 2012 e posteriormente remasterizado no ano de 2016, esse jogo é sem dúvida alguma um dos maiores marcos da franquia Transformers. Sinceramente, até hoje eu não sei dizer qual que eu prefiro, Transformers Revenge of the Fallen The Game pela memória nostálgica ou Transformers Fall of Cybertron pela qualidade absurda e a forma como ele encerra a saga de Cybertron. Sendo uma continuação direta de War for Cybertron, o jogo retrata os últimos dias da grande guerra no planeta natal dos Transformers. Os Autobots, liderados por Optimus Prime, buscam desesperadamente uma forma de escapar através da nave Ark, enquanto os Decepticons tentam impedir a sua fuga a todo custo. A história é épica, cheia de momentos marcantes e emocionantes, mesmo que pessoalmente eu ainda prefira a narrativa mais pesada de War for Cybertron. A jogabilidade mantém a base sólida do título anterior, mas evolui em todos os aspectos. Cada personagem tem habilidades únicas que transformam completamente o estilo de jogo, seja o Grimlock com seu combate corpo a corpo destrutivo, ou o Jazz, que traz mobilidade e verticalidade com seu gancho. Essa variedade faz com que cada missão pareça uma experiência nova, sem nunca cair na repetição. Os gráficos e o design dos personagens também são um espetáculo à parte, especialmente considerando o ano em que o jogo foi lançado. A direção de arte é fantástica, cheia de detalhes, e a trilha sonora épica ajuda a reforçar toda a atmosfera dramática do fim de Cybertron. O modo multiplayer também foi um salto em qualidade. Ele trouxe a possibilidade de personalizar o seu próprio Transformer, escolher entre diferentes classes e disputar partidas online com estilos de combate variados. E claro, o modo Escalation, o famoso modo Horda, que na minha opinião continua sendo um dos mais divertidos da franquia. Transformers Fall of Cybertron é o tipo de jogo que te faz sentir parte de algo grandioso. Ele combina a emoção, a ação e a narrativa de uma forma que poucos jogos da franquia, e até de outros gêneros, conseguem fazer. É um encerramento digno da saga de Cybertron e, na minha sincera opinião, um dos melhores jogos baseados em franquia
franquia já feitos. E esse foi o meu top 5 melhores jogos de Transformers. Como eu disse no início do vídeo, essa listagem é baseada na minha experiência e alguns critérios técnicos. Mas é claro que cada um tem o seu próprio ranking, e é justamente por isso que eu gostaria mesmo de ver a opinião de cada um de vocês aqui nos comentários. Quais que são os seus top 5 melhores jogos de Transformers feitos até os dias de hoje? De qualquer forma, foi muito bom revisitar títulos antigos de Transformers e perceber como eles marcaram época, como eles fizeram parte da infância de muita gente, inclusive da minha. Então, pessoal, basicamente esse foi o vídeo e eu honestamente espero que todos vocês tenham gostado. Se esse foi o caso, claro, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como este e não se esqueça de ativar o sininho para poder receber as notificações. É extremamente importante que você se mantenha informado de quando nós teremos vídeos aqui no canal. No mais, é isso, pessoal. Então eu vou ficando por aqui e agradeço fortemente por você ter assistido até aqui. Valeu e falou!